E aí, pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o Express.js e dar uma geral sobre como esse framework funciona. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é o Express e para que serve, sobre o que são middlewares e o que são rotas. Esses três tópicos já abordam de uma forma bem genérica o que é esse framework e como você pode utilizar para fazer quase qualquer tipo de aplicação web. Primeiro, o Express ele é um framework que ele é utilizado no back-end da aplicação, né? Isso significa que ele não é aquela parte da aplicação que vai ficar visível. É como se fosse o motor da aplicação que fica por trás da parte da interface com a qual o usuário interage diretamente. Enquanto que o Express é um framework para back-end, a gente tem outros frameworks para front-end, como React, Angular e Vue, que não podem ser comparados com o Express porque têm funções distintas. Então, o que é e para que serve o Express? Como a descrição do próprio site diz, ele é um framework rápido. Unopinionated significa dizer que não tem opiniões fortes. É como assim? Que ele não especifica como é que você tem que construir sua aplicação. Ele lhe dá as ferramentas, mas não impõe restrições como outros frameworks maiores, como o Laravel para PHP, o Django para Python, entre outros, como eles especificam que sua aplicação tem que ser, né? Então você é bastante responsável pelo código que você faz, e isso tem vantagens e desvantagens. Ele também é um framework minimalista, e como eu falei no tópico, né, sobre ele não ter restrições fortes, ele lhe dá o mínimo de funções que você precisa para trabalhar, e aí você trabalha sobre essas funções. O Express é um framework bastante famoso, e isso é uma grande vantagem porque faz com que você tenha acesso a um grande número de bibliotecas e de outros frameworks que também funcionam no topo do Express, né? Fazem uso das funções do Express para poder funcionar. Daí embaixo tem o comando de instalação que eu vou explicar diretamente na hora que eu for usar. Vou falar também de middlewares. Middlewares são funções que acessam o objeto de requisição e resposta. Essas funções elas servem para executar toda vez que você fizer uma requisição para o Express. E antes dessa requisição acontecer, às vezes você pode precisar executar certo código antes de você passar para a chamada do código que vai responder à requisição. Também eu vou deixar mais claro na hora que eu for fazer o código, né? E rotas, finalmente, antes da gente passar para colocar a mão na massa, rotas são como a aplicação responde às requisições do cliente. As rotas elas são um conjunto do verbo HTTP e do endpoint, que seria uma URL específica que a sua aplicação vai responder quando o cliente chamá-la, né? Então vamos lá. Aqui eu já criei um diretório para minha aplicação, chamei de Express App, e eu vou abrir o terminal para dar início à minha aplicação. Eu vou criar o arquivo package.json com o comando npm init. Se você não sabe como instalar o npm, como instalar o Node, eu vou fazer outro vídeo para isso, para poder deixar os assuntos separados em vídeos diferentes. Então, o comando npm init, ele inicializa o arquivo package.json. Nesse arquivo package.json, você tem o dado sobre a sua aplicação. Em Node você pode fazer aplicações que irão prover funcionalidades para outras aplicações, que são as dependências. E aí, a essas dependências, a gente dá o nome de pacotes. E aí, como você pode fazer esse tipo de aplicação com o Node, né, como uma biblioteca,
O pacote aqui seria isso. Então a gente tem o nome do pacote, que eu vou deixar Express App. O que vem entre parênteses é o valor padrão para ser inserido naquele campo, caso você não insira. Então, o nome da minha aplicação vai continuar Express App, versão 1.0. Não vou colocar descrição. O ponto de entrada pode ser qualquer um, contanto que você configure o nome do arquivo correto na hora de executar a sua aplicação. Então, eu vou deixar index.js, sem comando de teste, sem repositório Git, palavras-chave, autor Antônio Dias, licença vou deixar padrão e OK. E aí, ele criou aqui o arquivo package.json. Como script de teste, ele colocou para retornar que não tem nenhum teste especificado, mas isso aqui depois a gente ajeita, isso aqui basta apagar. Vou criar também o arquivo que é o ponto de entrada de nossa aplicação, o index.js. Daí, claro, né, como a gente vai utilizar o Express, eu vou instalar com npm install express e isso vai instalar o Express como dependência de minha aplicação. Então, o Express, junto com todas as suas dependências, fica aqui dentro do diretório Node Modules, que para a gente não importa, a gente não vai gerenciar diretamente esse diretório. Então, aqui, para iniciar, eu vou importar o Express com o require. O Express ele precisa ser inicializado através da chamada da função Express. E se a gente quiser construir uma aplicação, quer dizer, a gente não quer construir uma aplicação sem nenhuma rota, né? Mas uma aplicação que já vai rodar é a gente chamar app.listen, passar aqui a porta, vou colocar a porta 3000, e passar um callback que vai indicar que a aplicação já está rodando. Então, eu posso colocar aqui rodando na porta 3000. Às vezes, é útil você colocar essa porta como uma constante para todos os valores que você precisar modificar no código ficarem localizados, né? Então, eu vou fazer isso aqui, vou colocar a porta como constante. E aqui eu vou carregar o valor porta. Como essa porta pode variar, eu não vou deixar isso aqui fixo. Vou colocar esse valor para que quando a porta modificar, eu também saiba aqui em que porta está rodando. Isso na hora que você vai fazer o deploy dessa aplicação em um servidor, geralmente esse valor da porta ele é passado por uma variável de ambiente. Não vou tratar sobre isso agora, vamos deixar a porta como um constante e o valor dela sendo 3000. Para executar essa aplicação, eu vou chamar node e o nome do arquivo principal, que é index.js. Então, tenho aqui a minha aplicação rodando na porta 3000. O problema de você rodar com o Node é que toda vez que você efetuar uma modificação no seu código e precisar reiniciar o servidor, você tem que vir manualmente aqui, apertar Ctrl C, finalizar e reiniciar o Node. Para contornar isso, você pode instalar como dependência de desenvolvimento uma biblioteca, um servidor chamado NodeMon. Eu tenho o NodeMon instalado globalmente. Isso me permite executar o NodeMon a partir de qualquer diretório. Mas para explicar o que é uma biblioteca de desenvolvimento, eu instalei aqui com npm install -d maiúsculo NodeMon para que ela fique aqui em
dependências de desenvolvimento, né? E essa dependência de desenvolvimento, isso aqui significa que essa dependência ela é só utilizável durante o desenvolvimento, ou seja, durante quando a sua aplicação estiver em fase de produção, né? Quando ela estiver executando para um cliente real, essa dependência aqui não importa. Então, com o NodeMon instalado, eu posso executar minha aplicação com NodeMon. Automaticamente ele vai executar Node index.js, chamar Node index.js toda vez que a aplicação tiver uma modificação. Se você colocar outro nome aqui, por exemplo, vamos modificar index.js para server.js e vamos ver se o NodeMon ele vai executar. Não executou porque ele esperava que o nome do arquivo fosse index.js. Como é que a gente pode corrigir isso? Aqui no main eu vou especificar que o meu arquivo principal é server.js. E aí na hora que eu executar o NodeMon, ele vai encontrar o node server.js. Então, como você vê, o nome do arquivo pouco importa. A minha aplicação está rodando na porta 3000, mas ela não tem nenhuma rota que responda às requisições do cliente. O que é responder a uma requisição do cliente? Quando eu venho aqui no Chrome e chamo localhost 3000, o servidor responde que não é possível fazer o get desse endpoint, do endpoint barra, né, que é o principal em qualquer aplicação web, em qualquer site, que é aquele que aponta para o início da aplicação. Não é possível fazer o get para esse endpoint porque eu não especifiquei esse endpoint na minha aplicação. Então eu preciso vir aqui e criar uma rota get para o endpoint barra. Na definição da rota, eu vou especificar a ação, né, o verbo HTTP chamado, o endpoint e a função que vai especificar a resposta. Essa função ela tem acesso ao objeto de requisição e ao objeto de resposta e vai executar aqui dentro um código. Para essa rota, eu vou fazer com que a minha aplicação simplesmente mostre o velho e bom Hello World. Então, res.send Hello World. Veja aqui que o NodeMon reiniciou minha aplicação. Então, quando eu chegar lá no navegador e chamar por localhost 3000, ele vai retornar Hello World. Então, é assim que eu defino uma rota no Express. Vamos falar agora sobre middleware. Middleware, como a gente viu nos slides, é uma função que executa antes das rotas e pode modificar os objetos de requisição e de resposta. A gente vai fazer uma função que vai logar toda vez que uma rota for chamada. E aí, como eu não lembro da estrutura do objeto de requisição, a gente vai fazer alguns testes até conseguir o resultado que a gente quer. Para poder construir um middleware, eu posso fazer o seguinte. Eu quero construir um middleware para fazer o login de minha aplicação. O middleware, ele simplesmente é uma função que tem acesso ao objeto de requisição, resposta e uma função next que vai chamar o próximo middleware na pilha de aplicação, na pilha de chamada de função. Então, esse meu middleware, inicialmente, ele vai imprimir que é um objeto de requisição. Para isso, eu vou colocar aqui um console log, imprimir quem é requisição. Como é que eu digo a minha aplicação para poder utilizar esse middleware? Eu vou chamar app.use login. Então,
Toda vez que uma rota for chamada, ele vai executar essa função que ela imprime o objeto de requisição. Então vamos aqui, testar novamente. A rota foi chamada. E aqui ele está mostrando que a aplicação ainda está esperando por uma resposta. Isso é porque eu não chamei a função next. Então, ele está preso nessa função de login, não chamou o next, por isso que o cliente aqui ainda espera por uma resposta. Então, vamos corrigir isso, que é chamando a função next. Então, agora quando eu chamar, ele imprimiu o objeto de requisição, chamou a função next, então o navegador parou de esperar. Então, vamos encontrar aqui onde está o get. Então, você vê que a gente pode acessar o método a partir do atributo method e a rota chamada vai ser essa daqui, original URL. Então eu quero fazer o seguinte: toda vez que uma rota for chamada, eu vou imprimir a data e hora, né, em que aquilo foi chamado. Então a data de agora vem para cá. A ação que foi executada, então, foi um rec.método. E o endpoint que foi chamado foi o rec.original.url. O NodeMon já reiniciou. Então vamos chamar aqui. Chamei a rota barra de minha aplicação. E aqui tem isso, né? Então o horário, o get e o barra. Isso daqui é um middleware. Caso eu tivesse feito um middleware com código maior, né, com mais funções e quisesse separar isso em um arquivo diferente, eu venho aqui, login.js. Então, esse meu middleware ele vai ficar em login.js. Como ele foi definido aqui e eu quero exportá-lo para que ele seja utilizado em outras aplicações, eu preciso exportá-lo da seguinte forma. E agora, para usar dentro de server, eu vou chamar const login require login. Não precisa passar o .js. Então tá aqui o meu middleware em um arquivo separado. Quando eu executar, meu middleware continua sendo chamado. Então, para demonstrar os outros métodos HTTP em uso, como criar outros tipos de rota, a gente vai criar uma aplicação, uma aplicação para fazer o gerenciamento de estudantes. Como eu não estou utilizando o banco de dados, eu vou guardar esses estudantes em um array. Cada estudante ele vai ter um nome, um sobrenome, um e-mail, e um ID. Esse ID é um identificador único que é dado por um banco de dados quando você está utilizando, né? Esse identificador permite que você identifique unicamente cada dado, cada conjunto de dados, e assim possa localizar para fazer alterações, por exemplo, então para fazer leitura e exibição dos dados. Como a gente está utilizando aqui um array, a gente vai definir esse ID não da melhor forma, né? Como eu vou mostrar mais para frente, na hora que a gente precisar adicionar um novo estudante, eu vou só contar quantos estudantes já tem na lista e vou adicionar mais um.
Então, vou criar 3 estudantes. Claro que com IDs diferentes e dados diferentes. Então tem aqui os 3 estudantes. E aí, a gente vai demonstrar como é que uma aplicação que disponibiliza as suas funções através de rotas, ela funciona. Já que eu tenho uma aplicação de gerenciamento de estudantes, a gente vai criar aqui uma rota que vai me retornar todos os estudantes cadastrados atualmente no nosso, entre aspas, banco de dados. Aqui minha nova rota. E o que eu tenho que fazer para poder retornar esse array? Para as aplicações full stack, né, que é uma aplicação que junta o back-end com o front-end, conseguir se comunicar, elas precisam seguir um formato de comunicação para que possa ocorrer a troca de dados. Esse formato é o JSON, que significa JavaScript Object Notation, notação de objeto de JavaScript. Os objetos JavaScript eles são representados como string e transmitidos através de requisições, né? Através da rede, através de requisições HTTP. Para que a minha aplicação ela retorne esses dados dos estudantes em JSON, basta eu utilizar o objeto de resposta, chamando JSON, e passar o nome dos valores que eu quero transmitir. Nesse caso, eu tenho o array estudantes, que eu vou retornar aqui. Então, aqui no navegador, quando eu chamar localhost 3000/estudantes, ele vai retornar aqui aquele array com os estudantes, veja, formatado em JSON. Para poder demonstrar melhor essas requisições, eu estou utilizando o Postman, que é uma interface, né, um programa para você testar APIs web. Para poder testar essa requisição, eu vou criar aqui uma nova. Eu quero uma requisição GET, então veja aqui que ela permite que você teste todos os tipos de métodos HTTP, né? Requisições com todos os tipos de métodos HTTP. Eu quero a requisição GET para localhost 3000/estudantes. Então, quando eu enviar essa requisição, ele recebe como resposta aquele array de estudantes, e aqui está formatado até mais bonitinho, né? Veja que o formato de JSON, ele segue os colchetes para determinar os limites do array, chaves para limites de objeto, mas os atributos, eles são delimitados por aspa. Então, no caso aqui eu tenho uma string e tenho um número inteiro. Então, esse get de estudantes, ele vai retornar todos os estudantes cadastrados lá no meu banco de dados, né? Caso eu precise ter acesso a somente um estudante, então eu vou copiar essa rota aqui, porque eu vou aproveitar grande parte do código dela. Caso eu precise ter acesso apenas a um estudante, eu posso acessar esse estudante a partir do ID dele. Então, eu estou aqui passando um atributo que vai ser variável na minha URL. Para acessar esse atributo, eu vou fazer o seguinte. O ID do estudante que eu quero localizar está na requisição no atributo params.id. Então, veja que se aqui eu tivesse um atributo chamado, por exemplo, chave, que eu deveria chamar chave. Então, esse nome aqui é o nome do parâmetro. Vou voltar para ID. Então, eu quero localizar um estudante cujo ID seja esse ID passado aqui. Atualmente a gente tem 3 IDs, né? Tem o ID 1, 2 e 3.
Então, na hora de chamar lá no Postman, eu vou chamar localhost 3000 barra estudantes, criar aqui uma nova requisição, barra estudantes barra o ID, por exemplo, 2. Então, aqui eu preciso localizar o estudante com esse ID. Como é que eu faço? Em JavaScript, eu vou primeiro localizar onde é que está o estudante com esse ID. E aí eu vou utilizar a função do array, né? Estudantes.findIndex. Então eu quero o seguinte: encontre o índice do estudante tal que o estudante.id é igual ao ID que foi passado. Se não for encontrado nenhum estudante com esse ID, índice vai ser -1. Se for encontrado, índice vai ser o índice desse objeto lá dentro do array. Então, caso índice seja -1, eu vou retornar uma mensagem de erro, dizendo que o estudante com o ID especificado não foi encontrado. E aí vou informar aqui qual é o ID, né? Para ficar melhor isso aqui, a gente vai utilizar o acento grave, que é para poder especificar o ID desse jeito aqui, sem precisar concatenar string com mais. Então, se o índice for -1, eu digo que não foi encontrado, e caso seja diferente de -1, eu vou retornar o estudante naquele índice. Então vamos testar. Todos os estudantes estão aqui. O estudante no índice 2. O estudante com ID especificado não foi encontrado. Qual foi o problema? O problema é que quando eu passo o 2 aqui como parâmetro, ele chega aqui como string. Então isso aqui é um string. E como eu comparei com os 3 iguais, isso só vai ser igual a isso se eles forem ambos o número 2 e ambos o mesmo tipo ID ou string. Então eu tenho que converter isso daqui para inteiro. Para isso eu vou utilizar a função parseInt. A função parseInt requer 2 parâmetros, que é a string, que eu quero converter para inteiro, e a raiz, a base em que eu estou convertendo o número, que no caso é a base decimal, é um número decimal. Então agora na hora de executar, eu tenho aqui José Silva, que era o ID 2. Quem é o ID 3? Machado de Assis. Então, tudo certo. E aí agora vamos explicar como é que eu faço para cadastrar um novo estudante. O método HTTP utilizado para cadastro em APIs é geralmente o app.post. Nada impede que você utilize outro verbo, como put, como get. A questão aqui é uma convenção que você está seguindo se você criar a entidade como post, não como get. O get é utilizado para ler dados, o post é utilizado para criar dados. Então, quando eu fizer uma requisição para estudantes, o que eu vou fazer? A requisição ela vai ter o seguinte formato. Então, eu vou fazer uma requisição post para localhost 3000/estudantes e o corpo da requisição vai ser um JSON, onde eu vou especificar
o nome do estudante, o sobrenome do estudante, o e-mail e só, porque o ID vai ser especificado por minha aplicação. Eu não vou fazer nenhuma verificação de erro para verificar se o e-mail está certo. Eu vou só olhar se todos os valores estão presentes na requisição antes de continuar. Para isso, eu preciso olhar o seguinte: se no corpo da minha requisição o nome está definido e se o sobrenome está definido e também o e-mail, então eu prossigo. Caso contrário, eu vou retornar uma mensagem de erro dizendo que é necessário especificar nome, sobrenome e e-mail para o cadastro. Sim, só mais uma coisa. Na hora de retornar um erro dizendo que o estudante não foi encontrado, o ideal é você retornar um código de status, que o padrão HTTP é 404, indicando que essa entidade não foi encontrada. Então, antes de continuar aqui para o post, quando eu tento encontrar uma entidade que não existe, ele vai retornar a mensagem, mas também vai retornar aqui o erro 404, indicando que essa entidade não foi encontrada. E assim a gente mantém os padrões. Então, na hora que eu não passar o nome, o sobrenome e o e-mail para cá, eu vou receber uma mensagem de erro. Faltou especificar o objeto aqui, né? Mensagem indicando que houve um erro ao processar essa requisição. O erro, quando eu tenho uma entidade em uma requisição que ela não é processável, é o 422. O código de erro, né? Então, quando a gente fizer um post para localhost 3000/estudantes, faltando uma das entidades, o erro aqui foi outro, foi o erro do Express, porque eu tentei acessar uma propriedade no objeto que não existe. Então aqui a gente vai fazer diferente. Eu vou verificar se o objeto body tem a propriedade nome, se ele tem a propriedade sobrenome e e-mail. Se ele não tiver, o Express vai retornar o erro. Então aqui o erro é outro. Eu me enganei sobre o erro. O erro é porque não existe esse rec.body, porque eu preciso de um middleware para poder processar a requisição em JSON e passar para as próximas rotas. Para isso eu preciso instalar uma dependência chamada bodyParser, que vai fazer esse trabalho para mim, de processar processar o corpo da requisição e passar o objeto bonitinho para mim. Então preciso aqui importar o bodyParser e usar o bodyParser, que é app.use bodyParser, e eu quero que
ele inclua o intérprete de JSON. Então aqui rec.body vai existir e agora eu posso fazer essa verificação. Então, executar novamente com o nodemon e na hora que eu chamar o post, eu tenho a mensagem de erro e tem aqui o erro 422, entidade não processável. Essa requisição foi bem formada e o erro diz: essa requisição foi bem formada, mas foi incapaz de ser seguida devido a erros semânticos. Então, caso eu queira realmente cadastrar um usuário, eu tenho que passar o nome, o sobrenome e o e-mail. Eu não vou chamar agora porque, como eu tenho que terminar a requisição, ele ficaria esperando aqui pela resposta. Então, se eu tenho nome, sobrenome e e-mail, eu vou separar esses valores, né? Porque caso seja inserido outro valor lá na requisição, como por exemplo, se a pessoa colocar aqui idade e eu não separar os valores, esses valores eles vão entrar para dentro, esses valores eles vão entrar para o objeto e ser gravados. Então aqui eu vou separar só nome, sobrenome e e-mail vindos de rec.body. E aí então eu posso dizer estudantes.push um novo objeto, nome, sobrenome e e-mail. Como os nomes dos atributos são os mesmos nomes das variáveis, eu posso utilizar esse açúcar sintático de JavaScript. Eu não preciso especificar nome, nome, basta usar nome dessa forma aqui. E o ID desse novo estudante vai ser o tamanho de estudantes mais um. Novamente, essa não é a forma certa de fazer. Idealmente, você estaria utilizando um banco de dados aqui, mas como eu não quero complicar, eu não vou utilizar banco de dados. Então tá aqui o nome, sobrenome, e-mail e ID do estudante. Só mais uma coisa, para a gente mostrar quem foi o estudante que foi gravado, vou guardar aqui nesse objeto, inserir no array e retornar quem foi o estudante que foi gravado. Então, vamos ver se funcionou. No get, o estudante não foi cadastrado ainda. Aqui a gente vai cadastrar a estudante Maria Silva. Então tá aqui, ela foi inserida com o ID 4 e tá aqui, Maria Silva. Vale lembrar que esses valores eles estão guardados atualmente nesse array. E se eu reiniciar minha aplicação, eu perco tudo. Por isso, guardar em um array, se você é iniciante, se você não sabe como é que funciona o banco de dados ainda, guardar em um array não é a forma mais segura para fazer esse tipo de coisa. Porque quando o servidor for reiniciado, o que foi guardado lá vai ser perdido. Ninguém guarda esses valores em array, a gente guarda em bancos de dados. Quando eu fizer uma modificação aqui, que o nodemon reiniciar a minha aplicação, daí eu vou perder tudo. Então, eu já tenho aqui o post estudantes. A gente vai fazer agora o put, que é para atualizar um estudante. Como é que eu faço isso? Para atualizar um estudante, primeiro eu vou precisar localizá-lo. Daí eu vou copiar o código que está lá no get, né? Eu vou localizar o estudante. Cujo o ID é o seguinte.
A nossa requisição put, ela vai ser bem parecida com o post. Por isso que eu vou copiar também os dados aqui do post. Na nossa requisição put para localhost 3.000 estudantes, eu vou especificar quais os dados que eu quero modificar do estudante. Então, por exemplo, se eu quiser modificar só o nome, eu vou aqui e especifico o nome, mas eu tenho que dizer também quem é o ID do estudante para ele poder localizar no banco de dados. Então, no caso, Maria seria ID 4, mas quando eu reiniciar, esse ID não vai mais existir. Então, depois a gente vem aqui e muda. Esse objeto ele vai no corpo da requisição. Então, aqui eu vou acessar através de rec.body.id. Como o ID ele vai como número, eu não preciso fazer a conversão aqui para int. Basta utilizar o rec.body.id. Então, aqui localizei o índice e vou novamente copiar aqui que já foi feito. Se o índice for -1, eu digo que o estudante com ID especificado não foi encontrado. Se o índice não for -1, agora eu vou atualizar os valores do estudante. E aí vai ser o seguinte. Eu vou recuperar o estudante, que está em estudantes, ID, aliás, estudantes no índice especificado, e eu vou modificar os valores de estudante. Como assim? Estudante.nome vai ser o novo nome que é passado, mas e se nenhum nome for passado? Aí o nome antigo continua. Para isso acontecer, eu vou fazer o seguinte. Ele vai receber o novo valor para nome. Se esse valor não existir, o nome antigo continua. Esse OR, né, o OU, ele quer dizer o seguinte. Se nenhum valor for passado aqui, ou seja, se esse valor for indefinido, então JavaScript ainda vai verificar essa segunda parte aqui da expressão, que, como a gente sabe, já existe. Então, nesse caso, se isso daqui for indefinido, o nome do estudante vai continuar o antigo. Mas se isso daqui for definido, o nome vai ser esse e a expressão, o operador não vai verificar esse segundo operando. Então, eu vou fazer isso para nome, para sobrenome e para e-mail. Modifiquei os valores do estudante e agora eu posso salvar. Então, não é necessário fazer isso daqui, porque na hora que eu referencio essa posição aqui do array na variável estudante, eu já vou estar modificando essa posição do array. Então, aqui basta eu retornar os dados modificados do estudante. Então, vamos ver quem são os estudantes cadastrados atualmente. Eu quero modificar o e-mail do estudante 3, por exemplo. Então, eu venho aqui no put e eu digo que o e-mail vai ser assis@email.com. O ID do estudante com o e-mail que eu quero modificar é o 3. Então, quando eu chamar aqui o put, ele modificou o e-mail. E se a gente fizer um get para todos os estudantes, eu vou ter aqui o estudante com e-mail modificado. E para o estudante 3, também o estudante com e-mail modificado, né, para ver que está tudo funcionando. E só falta agora o delete, né? O delete também é uma cópia quase uma cópia do put. Na verdade é uma cópia, é uma mistura do put e do get. Não vou dizer que é uma cópia. No delete, eu vou querer remover o estudante com o ID especificado. Aqui eu vou localizar o estudante. Dessa vez o ID vem de rec.params.id. E aí sim aqui eu preciso fazer a conversão. Então vamos lá em cima
e copiar o código da conversão. ID especificado. Caso não exista, retorno o erro 404 com a mensagem. Caso exista, eu vou remover do array estudantes, a partir daquele índice, e retornar a mensagem indicando que o estudante foi removido. Aproveitar daqui dessa mensagem, o estudante com ID especificado foi removido. Daí vamos ver se deu certo. Então eu vou criar uma nova requisição. Essa requisição é um delete para localhost 3000 estudantes. Eu quero remover o estudante número 2. Enviar a requisição. O estudante com ID especificado foi removido, ID2, vamos verificar todos os estudantes. ID2 removido, e vamos localizar aqui o estudante com o ID2. Não foi encontrado. Vamos tentar atualizar o estudante com o ID2. Erro porque ID não foi definido na linha 69 do código. Não foi definido porque eu esperava que aqui fosse o D, porque eu copiei do código anterior, né? Não deveria ter feito isso. Então, para isso aqui funcionar direitinho, vamos ajeitar aqui. Quem é ID? ID não vem de parâmetros, vem de body. Aqui eu vou passar o ID e agora deve dar certo. Ele não deveria atualizar porque o ID não existe. Não, ele vai funcionar porque eu atualizei a aplicação. Então, como eu atualizei, o aluno José volta a existir. Bom, então é isso. Eu acho que nesse vídeo eu cobri o essencial de Express para construir uma API. Claro, não dá para construir uma API ainda sem o banco de dados e sem outras coisas essenciais, mas já dá para brincar um pouco aí com APIs construídas em Express. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou procurar responder todos os que eu vi. E é isso. Até mais.